Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. No Globo Ecologia de hoje, vamos viajar pelo Rio São Francisco em 4 estados brasileiros: Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe. Dos cânions até a Foz do Velho Chico, nossa equipe percorreu mais de 1.500 quilômetros entre estradas de terra e de água. Conhecemos comunidades tradicionais de pescadores artesanais e uma triste realidade: os peixes nativos do rio estão diminuindo. Os impactos no rio, a resistência de um povo ameaçado de perder suas terras e águas, lembranças de um rio no canto e na voz de seus moradores. Paturi, que andas fazendo ao redor destas lagoas? Quem tem paturi tem pato, quem tem asa cai no laço, quanto mais quem não a voa. Paturi. O Rio São Francisco hoje é um rio extremamente marcado pela dor, pelo sofrimento, pela degradação, pela destruição. Ele já não é mais um rio na prática. É uma corrida da água, não é mais rio. Depois da barragem de Sobradinho, que foi em 1979 que fecharam, o rio começou a perder a sua capacidade de produção. O Baixo São Francisco é represado por 2 grandes hidrelétricas: Xingó, entre Sergipe e Alagoas, e o complexo Paulo Afonso, na Bahia, formado por 4 usinas. Estamos em Cruz, no município de Delmiro Gouveia, Alagoas. Neste povoado vive uma comunidade quilombola e muitos pescadores artesanais. Nosso passeio pelos cânions do São Francisco começa aqui. O rio tem esta coloração por causa da grande quantidade de cobalto em suas águas. Os paredões de pedra servem de contraste e tornam o cenário ainda mais bonito. Ao todo, são 60 quilômetros de cânions navegáveis. Nesta paisagem, conhecemos essa turma. Esse grupo de pescadores artesanais está colocando a rede de espera agora. Qual a expectativa para amanhã? Sei lá, pelo jeito não é boa coisa não. Podem até dar alguma coisa, mas tem vezes que nós pescamos a semana toda para pegar 1, 2 peixes. O resultado da pescaria a gente confere amanhã de manhã. A maioria dos pescadores vive distante dos cânions. Por esse motivo, eles passam a semana inteira nos ranchos construídos na beira do Velho Chico. E na hora de tirar a rede, alegria ou decepção? Espera só pau, hein? E aí, seu José, como é que foi o resultado da pescaria? Tá, o resultado da pescaria foi essa, como vocês viram, nada, né? Bom, senhor Edevan, bem que o senhor estava certo então, né? Aí, eu falei ontem. Eu falei que estava meio difícil que só o cara pescar. Porque só é bom mesmo quando a água dá barrenta. Aí o negócio vai, mas assim... O peixe não enxerga bem, né? Aí a gente vai fácil em cima dele. Mas agora a água tá ficando desse jeito aí, gelada pra caramba. Afonso Oliveira também não encontra mais no rio as espécies nativas, como o pintado, o surubim, o dourado e a curvina do São Francisco. Outros peixes e crustáceos também estão desaparecendo. Nós tínhamos muito aqui o robalo, diz que é água diz que é do mar, da água do mar que entra no rio. Nós tínhamos o pirá. Aqui se pega, mas é a coisa mais rara agora, que tinha muito. E nós tínhamos o crustáceo que chama pitu, que só pega de barragem de Xingó para lá, para aqui. Quando se pega um é o maior sucesso, se tira até foto quando se pega um. Por que você acha que diminuiu o peixe nativo aqui do São Francisco? Diminuiu o peixe nativo porque
Quando foi feita a barragem de Xingó, era para ter sido feita uma escada para esse peixe de piracema subir. Como a tubarana e o robalo subia todo ano, principalmente nessa época de setembro a outubro. Esses peixes não sobem mais de jeito nenhum no tempo, só se for voando. O biólogo e ambientalista Maurício Aroucha acha que a biodiversidade do São Francisco está comprometida. Para ele, diversas espécies já foram perdidas por causa das barragens. A piracema é uma condição especial para a reprodução das espécies. Olha, tirar da piracema, com certeza você tira aquelas espécies que só com a piracema se reproduzem. Ah, vai ter um peixinho aqui e acolá. É verdade, vai ter. A natureza tem uma capacidade de resiliência fantástica, né? Ela se amolda, ela retorna, ela retoma com muita competência, mas não da dimensão como ela evoluiu por milênios, né? Então, você tem uma redução de quantidade. Nenhuma espécie jamais vai ter novamente a mesma quantidade que houve no passado. E a diversidade está perdida em escala significativa. Qual foi o maior peixe que você já pegou? O maior que eu peguei de 22 quilos. Surubim de 22 quilos, o maior que eu peguei. O último surubim que eu peguei deu 37,5 kg. Isso foi o quando? último quilo. Foi, quer dizer, está com a base de uns 14 anos. Certo? O último surubim. Foi a grande cheia que nós tivemos, que fez uma renovação no rio. Todas as histórias de pescadores têm uma verdade especial. É que nessa situação do São Francisco se pegava realmente peixes muito grandes, né? A gente já viu fotos impressionantes de peixes maior do que uma pessoa, os surubins. E no nosso estudo, a gente ia na feira aqui de Paulo Afonso e nós conseguimos encontrar 2 surubins. Um tinha 300 gramas e o outro tinha 900 gramas. E os pescadores citavam surubins de 80 a 120 quilos de peso. Então, as barragens do São Francisco fizeram isso com os surubins. No mercado de peixes em Penedo, cidade que é considerada a capital do Baixo São Francisco, as espécies nativas são minoria. Hoje, nós não sabemos dizer a quantidade de peixe que chega aqui nesse mercado, né? Primeiro, por causa da degradação do rio. Antes, a gente tinha um equilíbrio. Hoje, a pesca é indeterminada. Momentos que aparece peixe e momentos que desaparece. A introdução de espécies exóticas de origem amazônica e a criação de tilápias de origem africana no Rio São Francisco são outros motivos da diminuição das espécies nativas. As espécies exóticas, elas chegam e destroem toda a cadeia alimentar que existe nesse ambiente. No caso do São Francisco, essa cadeia já tinha sido quebrada por conta dos barramentos. E com a introdução do tucunaré, que é um carnívoro e hoje é o grande carnívoro da cadeia alimentar do São Francisco, né, várias espécies têm sido depredadas, destruídas por conta da introdução desse carnívoro. A tilápia, por sua vez, ela tem uma grande capacidade de adaptação às condições do rio. Então, por mais que se controle a produção nas gaiolas, sempre existem fugas e essas fugas causam uma grande população de tilápia, de mais um peixe exótico no São Francisco. Também por causa das gaiolas, desse tanque-redes, desse peixe que é de criatório, está poluindo o nosso rio. Além da ração, que sobra muito para poluir, ainda sobra o dejeto da tilápia, as fezes da tilápia. E tem lugares que a gente não pode beber água mais. Eu, como um pescador velho, não acho viável a criação de peixe no São Francisco. No próximo bloco, a identidade e a memória do pescador artesanal do São Francisco e o projeto de cartografia das populações tradicionais. E mais, cidades e povoados com muita história para contar. A foz do rio, o avanço do mar e as comunidades de pescadores que lutam por suas terras. Globo Ecologia volta num instante. Eu espero você. Até já. O Globo Ecologia está de volta e no programa de hoje estamos falando dos pescadores artesanais do Rio São Francisco.
Depois das barragens e da introdução de espécies exóticas no Rio São Francisco, os pescadores artesanais que vivem na região dos cânions estão ameaçados de perder suas terras e águas. Mais um conflito que esses povos tradicionais estão enfrentando. Qual é o território do pescador? É a terra onde ele cultiva o feijão, o arroz? É a água onde ele pesca o peixe? Mas quando essa terra é cercada, quando esse rio vai para unidades de proteção, para onde é que vai esse pescador? Este é mais um dilema na vida desses povos tradicionais que vivem nos cânions do São Francisco. A possibilidade de que essa parte do rio se torne uma unidade de conservação integral que limita e proíbe a atividade humana na área representaria o fim dos pescadores artesanais. No primeiro momento se falou da criação do Parque do Cânion do São Francisco. Nós sabemos que o parque é uma unidade extremamente restritiva. Depois de muito debate se avançou para a proposta de um monumento natural. E aí foi colocado como condição para os pescadores definir os pontos de pesca. E aí a gente consultou os pescadores e eles foram muito claros. Como é que eu digo aonde os peixes estão? O nosso território é o rio, não é um ponto do rio. Então essa condição dos pescadores traz uma grande questão para a criação dessa unidade. Porque se for um monumento natural, esses pescadores não vão poder pescar nesse rio. Então o que seria uma alternativa, né, seria pensar uma reserva extrativista nesse lugar e que se pense em um outro espaço, sem a ocorrência de grupos tradicionais, para se criar uma unidade de proteção integral. O que o pescador artesanal deseja? O pescador artesanal deseja que os nossos órgãos competentes deixem a gente aqui, não tire a gente daqui e acabe com essa história de parque nacional e repovoe, para repovoar o nosso rio de peixe. Principalmente com o peixe nativo que a gente tinha, não tem mais. Com o objetivo de identificar e de dar voz e vez aos povos tradicionais do Brasil, está sendo divulgada a nova cartografia social dessas comunidades. A dos pescadores artesanais do Submédio e Baixo São Francisco é uma das mais completas. Era isso que estava faltando. Estava faltando alguém que tivesse esse interesse de fazer com que a gente retratasse a história do Rio São Francisco, a história do seu povo. Esse povo que nasce aqui na margem do rio e só se sabe por boca dos outros, mas agora não. A cartografia vai dizer a história dos negros quilombola, a história dos pescadores, dos fazendeiros, a história de toda a comunidade. Uma comunidade que tem cultura, uma comunidade sábia, mas que estava enterrado, os seus talentos estavam enterrados. É uma cartografia que fala de um povo pouco conhecido ainda no Brasil, que é o pescador artesanal do Rio São Francisco, que é um rio muito ativo em termos de identidade e de conflitos territoriais. A implantação dos grandes projetos desrespeitam a cultura tradicional desses grupos, mas há uma resistência natural desses grupos e acho que isso vai fazer a diferença nesse novo momento desse novo Rio São Francisco, e não mais o velho, né, mas o novo rio. Então acho que o novo rio é um rio que clama pelo respeito ao modo tradicional desses grupos, né, que infelizmente no Brasil está sendo violentado, está sendo desrespeitado. Paturi, que andas fazendo ao redor destas lagoas? Quem tem paturi tem pato, quem tem asa cai no laço, quanto mais quem não a voa. A mulher cantava alegre, porque ela estava pisando em cima do peixe que estava à toa dentro da lagoa. E os passarinhos, a marreca, ela dizia, tome cuidado, ela comia o arroz dela. Mas ela terminava no prato, fritinha, que beleza não era uma marreca gorda no prato. Então ela tinha razão de cantar alegre. Ela tinha razão de cantar alegre. Tombada como patrimônio paisagístico nacional, a cidade de Piranhas também está ameaçada. A construção de uma nova usina hidrelétrica na região deixaria embaixo d'água parte do município.
A cidade de Piranhas, em Alagoas, é também sinônimo de cangaço. Estiveram nessa região Lampião e seus homens. Mais uma prova da importância do Rio São Francisco para a história do Brasil. Acho que Piranhas é um caso emblemático dessa nova etapa do novo São Francisco, né? O que aconteceu com Remanso, Casa Nova, Centro Sé, Pilão Arcado, essas cidades hoje estão embaixo d'água. As histórias, a vida das pessoas foram alagadas. Não é possível que a gente vai repetir isso, que é uma coisa tão violenta com uma cidade como Piranhas, com as pessoas de Piranhas. Então o Brasil já não merece mais inundar a sua história. Na Foz do São Francisco, visitamos duas comunidades, Cabeço e Resina. Nos dois povoados, os pescadores também estão ameaçados de perder suas terras. Estamos na comunidade do Cabeço, na margem sergipana do São Francisco. Daqui é possível ver o avanço do mar. É só ter como referência o farol, que ainda resiste em pé. E por causa desse avanço, muitos moradores já deixaram a vila. Apenas 12 famílias ainda vivem aqui. Seu Antônio, você mora aqui no Cabeço há quanto tempo? Há 15 anos. Sua casa era onde? Minha casa era depois do farol, muito pra lá, depois, antes do farol pra cá já foi outra, daqui já foi outra, daqui já foi outra e agora já estou em outra. Mudou 6 vezes? 6 vezes. Você não pretende sair daqui? Não, só pretendo sair quando não tiver mais nada. Aí eu vou ficar dentro d'água, não posso, né? Em Resina, a luta é por posse de terras. A comunidade que vive nesse local há mais de 100 anos pode perder seu território. Um complexo hoteleiro pode ser construído no lugar do povoado. Iraneide chegou aqui quando tinha 7 anos de idade. Ela aprendeu a pescar ainda menina. Hoje, puxa a rede de espera e vai para o mangue também, em busca dos caranguejos. Esse lugar aqui representa o que na sua vida? Aqui representa uma cultura muito da forte. Tem que ser preservada. Tem que ser preservada com muito carinho e respeitada também, né, a nossa cultura. Nós não vamos sair daqui porque nós estamos lutando para isso. A nossa luta é muito forte e nós não vamos desistir da nossa luta. Porque a gente tem que ficar aqui, porque é aqui que a gente se criamos, tivemos nossos filhos, queremos criar nossos netos, os bisnetos, é aqui. Com muito amor mesmo esse lugar. Manuel Santana é um dos moradores mais antigos de Resina. Chegou aqui recém-nascido. Aos 65 anos, ele conta que o pescado do São Francisco também diminuiu na Foz. A pescaria está devagar. O caranguejo também quase que já acabou. Hoje o que nós precisamos mais é terra para se trabalhar aqui. A gente vinha para aqui, pega rapidinho. É a coisa de cada caranguejão grande. E agora? Agora aí, o tamanho dos caranguejos. Pra achar um caranguejo grande aqui vai dar muito trabalho. Dá para viver bem do Rio São Francisco? Dá não. Do Rio São Francisco dá para a pessoa comprar farinha, como diz o Matuto, mas para viver ainda não. Os bons e velhos tempos de um rio cheio de vida sobrevivem apenas na memória do povo. Os pescadores eles tiveram a coragem de contar essa história que é tão bonita, uma história que mistura a simbologia das águas do rio, mistura a história desses grupos pela sobrevivência. O São Francisco era um rio bastante rico, porque ele era cercado de matas nas suas margens. Ele tinha 7 grandes várzeas, que é considerado Pantanal. Ali plantavam arroz, enquanto colhiam arroz, também pegavam alguns peixes e cozinhavam tudo ali, comia peixe com arroz. Hoje nem peixe, nem arroz, não tem mais vida, não tem essa capacidade de produção. Então esse rio é uma lembrança muito mais do que uma realidade. E se você quiser saber mais informações sobre a cartografia dos povos tradicionais do Brasil, acesse o site www.neb.br. O Globo Ecologia de hoje fica por aqui, mas o nosso encontro já está marcado no próximo programa. Eu espero você. Até lá!